Bom dia, gente linda! Como vocês estão? Como estão iniciando essa quarta-feira? Hoje a gente vai sair um pouquinho do nosso comum e vamos explorar ali um feedback. O que tem por trás de um feedback? Agora eu quero abrir uma pergunta. Você costuma pedir feedback das pessoas que você revisa textos, os serviços que você faz? Não só de revisão de texto, porque a gente sabe e a gente explora aqui toda semana um pouquinho quais são as várias áreas de atuações que um revisor pode se envolver, não é mesmo? Nos teus serviços, nos serviços que você entrega, você costuma pedir, solicitar feedback das pessoas, dos teus clientes? E como é que é essa solicitação de feedback? Tem um processo por trás? Tudo isso a gente vai analisar a partir desse comentário que eu recebi ontem, depois de uma revisão bem longa, bem complexa e com muitas Primeiro de tudo, gente, aquele feedback é resultado de um processo bem estruturado que eu tenho, inclusive, aqui na página. Quando um autor, um cliente entra em contato, a primeira coisa que eu faço é estabelecer um relacionamento com ele. Entendendo ali qual é a fase do processo, que ele está de escrita, quais foram as maiores dificuldades, o próprio contato, então, né, se ele tem familiaridade com ferramentas que eu utilizo na hora da revisão, né, explico também quais são as etapas do processo, o prazo, eu já deixo bem definido o prazo que eu preciso para realizar, por exemplo, a primeira leitura e depois, né, a segunda leitura. Então, é importante no início você estabelecer esse relacionamento. Gente, essa frase com vários Os já diz muita coisa pra gente, né? É um pouco de alívio, de satisfação, de entusiasmo. Então isso aí tem por trás que, enquanto revisora, eu consegui sim resolver o problema dela. Eu entendi o que ela estava precisando naquele momento e eu consegui resolver esse problema para ela. Um pouco também de alívio, vamos combinar que tem aí um pouquinho de alívio, né? Às vezes até por um prazo apertado, que era mais ou menos o que estava acontecendo. Então ela estava com um prazo apertado, ela estava com algumas questões ali para resolver. E ela precisava de uma ajuda, de um olhar, de um profissional que, né, estava afastado do texto dela para entender se ele estava estruturado, que ele estava, mas o processo mesmo de escrita, né, fazer essa construção bem alinhada com o objetivo de pesquisa dela. E em terceiro, gente, eu chamo a atenção ali para a questão da clareza, porque a revisão ela dá clareza na hora do processo, porque a gente começa a se envolver com o conteúdo. Porque na hora da revisão, gente, eu gosto muito de trabalhar com a caixinha de diálogos, porque ele me possibilita observar aquilo que está sendo realizado e conversar com o autor para explicar para ele as minhas decisões, né? As decisões que eu tomei diante desse trabalho dele, para realmente ele entender que as minhas intervenções eles estão levando em conta elementos do próprio texto. Eu sempre digo para vocês, a gente não pode tirar nada fora do texto. Todas as intervenções elas devem ser feitas com base nos elementos que o texto tem. E se a gente sentir a ausência de algo, e aí até representando um leitor comum, a gente deve usar a caixinha de diálogos para conversar com o autor sobre essas posições. Isso é importante principalmente porque a gente não está só analisando a questão linguística do texto, como também a gente está entrando numa base discursiva, que é realmente dialogar com o texto. E ter uma consciência discursiva, gente, na hora da revisão é o que faz com que a gente entre nela com mais critério. E aí levar em consideração esses critérios é realmente fazer os questionamentos. Quem é o público-alvo? Que tipo de gênero eu estou trabalhando? Quem é o orientador desse trabalho? Né? Que tipo de textos ele está lendo? Então tudo isso faz com que a gente entre no texto e faça a revisão com base em critérios claros. E tendo esses critérios claros, tu foge daquele padrão de revisão de texto que só leva em conta questões gramaticais e ortográficas. Porque a gente sabe que hoje os textos eles estão apresentando problemas que vão muito além de questões linguísticas. Então se a gente não tiver um método, um critério claro para atuar nesses textos, a gente não vai conseguir tomar boas decisões na hora de revisar.